Isso. Maria, você já começou a corrigir as provas? Já. Nossa, eu tô super atrasada, porque essa semana eu tive que elaborar mais um tanto de prova, mas final de semana meu está direcionado para correções. Prometo não demorar mais. Na última aula, nós estávamos falando de Triste Fim de Policarpo Quaresma. Ó, Herói do Brasil. Isso. Então, aqui tem uma sinopse, né, do filme que foi passado. Lima Barreto também tem essa obra Clara dos Anjos. Eu quero que a gente leia, para a gente entender um pouquinho, que eu trouxe um negócio para complementar isso aqui. Não, eu quero aqui. Página 58, primeiro parágrafo, tá? Qualquer semelhança, acharam aí? Aliás, vamos começar pelo segundo parágrafo. Só para a gente ler um trechinho de Clara dos Anjos para eu explicar, depois eu vou explicar Triste Fim de Policarpo Quaresma, para a gente voltar um pouquinho no Lima Barreto, tá? Isso é livro 2 ou 3? Livro 3, página 58. Olha que gracinha, já estou no livro 3. É a única sala, viu? Não precisa ficar... Alguém pode começar para mim? A partir daqui, ó. Outro romance. Tô com medo da minha internet travar. Eu posso ler. Então vai, lê para mim, por favor. Peraí, deixa eu só avisar o povo aqui de casa. Tem toda uma logística? Onde que é a página mesmo? Aqui, ó, no segundo parágrafo. Outro romance de Lima Barreto. Tá. Outro romance. Página 58, no comecinho da página 58. Ah, tá. Outro romance de Lima Barreto que merece pelo menos uma ligeira referência é Clara dos Anjos, 1905. Nele se relata a história de uma mulata pobre, filha de um carteiro suburbano, seduzida por um homem branco e por ele abandonada. A cena final do livro, depois do vexame sofrido pela protagonista por ser negra e pobre, é de amargura pungente. Num dado momento, Clara ergueu-se da cadeira em que se sentara e abraçou muito fortemente sua mãe, dizendo, com grande acento de desespero: "Mamãe, mamãe, que é, minha filha? Nós não somos nada nesta vida." Esse finalzinho desse livro, ele é muito famoso. Vocês devem ouvir ele por aí em algumas situações. Por quê? Ela é pobre, ela é negra, ela engravidou de um branco e ele não quer saber de nada. Né? Então, ela se tornou um nada na vida, né? Onde ela se valoriza como nada. Nós não somos nada nessa vida. Lima Barreto tem essa característica principal, né? Ele vai tratar o preconceito, ele vai tratar o racismo, ele vai tratar a diferença social. Então, ele tem esses aspectos. Diferente de Euclides da Cunha, que também é nessa mesma época, que vai relacionar a Guerra de Canudos. Então, o que eu quero que vocês entendam principal agora no pré-modernismo? Por que ele não é um período literário? Porque os autores não têm características semelhantes, porque não há semelhança na estética das obras propostas nesse momento, tá? Então, são situações diferentes. Eles vão se preocupar um pouco mais com a sociedade no geral, tá? Que até então não se aparecia. Aparecia Machado de Assis com a sua ironia, criticando a alta burguesia. Mas até então os problemas sociais não eram retratados. E agora eles vão se prender a isso. É o que eles se encaixam de semelhança aqui, tá? Mas a questão de não ser um período literário, ser um processo de transição,
É porque os autores não têm características semelhantes na sua produção, na sua escrita. Não tem uma uniformidade. Só é período literário aquilo que a gente considera com características semelhantes numa época, na mesma época. Tem uma certa uniformidade, ou na linguagem, ou na temática, ou na forma de produção, tá? E aqui não tem. Então, por isso, não é considerado um período literário. E agora nós vamos aqui para a gente conhecer um pouquinho sobre Policarpo Quaresma. Deixa eu ver se tem cá. Agora vamos lá. Eu quero eu quero ler aqui no livro para a gente passar para os slides. Alguém pode ler, por favor? O mais importante romance. Deixa eu ler. O mais importante romance de Lima Barreto é Triste Fim, do Policarpo, Quaresma, 1915. Uma demolidora caricatura do ufanismo, patriotismo ingênuo, que apregoava não haver no Brasil exageros climáticos, preconceitos raciais ou religiosos, violência e miséria. Estava em voga o famoso livro do Conde Afonso Celso, Por que me ufano de meu país, de 1900, e o Hino à Bandeira, de Olavo Bilac. Então, olha só. Triste Fim de Policarpo Quaresma, ele vai fazer uma referência a esse ufanismo, mas de forma caricatural. Como assim? Ele vai utilizar o ufanismo de uma forma extremamente exagerada. Policarpo Quaresma, nós vamos até ler ali, Policarpo Quaresma, ele era um ex-major que ele vicia no Brasil. Ele é extremamente viciado no Brasil. Então, ele vai comprar, por exemplo, um telefone, claro que não tinha celular na época, mas ele vai comprar um celular. Não, essa marca não é do Brasil, não é brasileira, então eu não compro. Ele vai comer massa, vai comer macarrão? Não, não é tradição do Brasil, então eu não compro. Nossa, cara chato. Era viciado, né? Era um sentimento ufanista muito exagerado. Então, ele volta, ele briga no Senado que ele quer que nós aprendamos a falar o tupi-guarani, porque a língua oficial do Brasil não é o português, é o tupi-guarani, que é nossos nativos são os índios. Então, é um sentimento muito exagerado, um nacionalismo muito extremo. Ele quer aprender a tocar violão, já que é um instrumento musical nativo do Brasil. Ele não aceita outra coisa que não seja brasileiro. Assim, Então, por isso... errado totalmente ele não tá, mas ele só tá exagerado, mas em outras questões eu acho que ele tá certo. Ele está extremamente ufanista, né? Por isso que é algo caricatural. Ele vem... Não é um sentimento de gostar da pátria. É um sentimento de ser viciado, um apego muito profundo à pátria, tá? Vamos lá, alguém... Calma. Tipo assim, algumas coisas eu concordo, porque às vezes a gente valoriza mais fora do que a nossa cultura. Mas esse mesmo. consumismo, em relação ao consumismo, que vem do exterior, ele vai ser criticado também no modernismo. Não vai ser criticado, ele vai estar presente no modernismo. Na questão da... Lá mais para frente, um pouquinho do concretismo, quando a televisão se insere, né? No Brasil, em 1950, aí vem muita questão do consumismo do exterior, né? Do consumismo de produtos. E aí nós vamos falar desse ponto aí. Vamos lá, alguém continua, por favor. A figura? Vamos, meu povo. A figura caricatural do protagonista Policarpo Quaresma encarna esses ideais nacionalistas. Espécie de anti-herói, tem vários pontos em comum com Dom Quixote. Ambos têm intenções puras, mas nenhuma preocupação com o ridículo. São militantes de projetos impossíveis, vivem perseguindo uma ilusão e são vítimas de suas bibliotecas. Quaresma tira dos livros sua ideia de Brasil. Dom Quixote faz o mesmo em relação às suas ideias cavalheirescas. O Major Quaresma quer demonstrar as excelências da terra, que não é fértil, a gentileza de um povo que não é tão cordial e o valor de um governo que é corrupto e incompetente. Vamos lá. Todo mundo conhece Dom Quixote? Sim. É o do Dom Juan? Não. Miguel de Cervantes, autor espanhol. Quem não leu... Eu conheço. Quem não leu, faça o favor de ter um breve conhecimento. É o livro mais lido no mundo depois da Bíblia. Tá? Então, tenha um conhecimento de Dom Quixote. Deixa eu explicar
um pouquinho para a gente relacionar ao Triste Fim de Policarpo Quaresma. Sancho Panza, isso, Felipe, melhor livro. Eu gosto também de Don Quixote. O que acontece com Don Quixote? Ele era um senhor na época das novelas de cavalaria. Né? As novelas de cavalaria, vocês lembram, né? Os heróis, os guerreiros com as suas armaduras, em busca das suas donzelas, para salvar as suas donzelas, bem estilo Rei Arthur, Game of Thrones, as novelas de cavalaria. Então, Don Quixote era viciado naquele tipo de leitura. Ele lia. Um dia, ele amanheceu louco, resolveu ser um daqueles. Só que ele já era um senhor, ele era um fidalgo, ele era um senhor magro, ele era um senhor sem aquele esbelto cultural corpo de um herói. Por isso que ele é chamado de anti-herói, porque ele, na verdade, ele tinha a intenção de salvar as donzelas, mas ele não tinha condições para isso. Então, Don Quixote, ele pega uma velha armadura que tinha lá, seu cavalo não era aquele cavalo exuberante, era uma coisa magrinha, e resolve ir em busca das suas aventuras, salvar as suas donzelas, buscar o seu heroísmo. Don Quixote, então, ele começa a fantasiar as coisas. Né? Quem nunca ouviu falar dos famosos moinhos de vento? Ele vê os moinhos de vento e quer enfrentar os moinhos de vento como gigantes na sua espada. E a partir daí ele se torna um anti-herói. Aí ele acha que ele precisa, então, de um companheiro, de um escudeiro, o qual Sancho Panza, seu fiel escudeiro, também. Só que Sancho Panza vai acompanhá-lo nas suas aventuras, só que Sancho Panza está lúcido, enquanto Don Quixote está louco. Enfim, a história se baseia nisso, até que, claro, ele morre louco, né? Ele fica extremamente triste por não poder salvar a sua donzela, que ele nem tinha. Né? Ele fantasiou uma camponesa que ele viu lá uma vez, e cria um nome para ela, né, Dulcinea, e ele cria um nome para ela e fala que precisa salvar a sua Dulcinea. Mas basicamente Don Quixote é isso. E o que acontece com o Triste Fim de Policarpo Quaresma, que ele também se parece? Don Quixote tinha muitos livros de novela de cavalaria em casa e pelo excesso de leitura derivou-se na sua loucura. Por sua vez, Policarpo Quaresma tinha muitos livros em casa sobre aspectos brasileiros, ele é um ex-major, e através daquela excessiva busca pelo nacionalismo, ele fica louco. Então, são características bem parecidas, são frutos das suas bibliotecas, a loucura é fruto de uma excessiva fissura pela leitura, e a qual gera essa loucura desses personagens anti-heróis. É claro que eles não têm maldade em fazer isso. Não é um protagonista, um antagonista. Eles não veem malícia naquela situação. Eles querem propor algo porque para eles é tranquilo, para eles é normal. Don Quixote acha que é lindo brigar com os moinhos de vento, achando que são gigantes. Assim como Policarpo Quaresma, ele acha lindo que as pessoas utilizem aspectos nacionais, cultura nacional. Ele acha um absurdo o brasileiro desfrutar de coisas que não são brasileiras. Então, eles não veem maldade nisso, eles querem apenas uma perspectiva de vida a partir daquilo que eles acreditam. Só para vocês entenderem um pouquinho. Vamos lá, continuando a entender um pouquinho de Policarpo Quaresma. Alguém pode ler o romance? Eu leio. Então vai, Natália. O romance divide-se em 3 partes, cada uma com 5 capítulos. Na primeira parte, Policarpo defende ardorosamente as tradições brasileiras, em especial a língua tupi, considerada por ele nosso idioma nativo. Na segunda parte, o protagonista tenta colocar em prática seu projeto agrário do sítio do Sossego. Na terceira parte, Quaresma se envolve no episódio da Armada, rebela-se contra as nações políticas de Floriano Peixoto e começa a viver a amarga experiência de seu triste fim. E aí ele realmente, ele morre, né? Vai em busca dessa tentativa de salvar, de plantação. Ele então resolve plantar
sempre verduras, frutas, legumes brasileiros, né? Aspectos que são culturais da nossa terra. E aí as saúvas vêm e destroem tudo. Então ele acaba não conseguindo nada do que ele quis na vida. Ele sempre volta, sempre é batalhado, sempre ele perde a batalha pela vida, né? Porque ele não consegue nada do que ele quis. Vamos lá, esse parágrafo, alguém pode ler, por favor? Os únicos amigos. Os únicos amigos do protagonista são Ricardo, Coração dos Outros, e Olga, afilhada de Policarpo. O primeiro só gostava de cantar e tocar seu violão. Era uma paródia do rei da Inglaterra, Ricardo Coração de Leão, guerreiro e conquistador de terras. Olga é o eco das ideias do autor, seu porta-voz dentro da narrativa. Então, são as pessoas que defendem. O Ricardo Coração dos Outros, ele toca violão. Então, aí, Policarpo Quaresma gosta dele, porque violão é típico brasileiro, então ele aprova esse estilo. Ricardo Coração dos Outros, né, chega a tentar ensinar para Policarpo Quaresma a tocar o violão. E o último, para encerrarmos isso, alguém pode ler? O protagonista evolui na narrativa da maior ingenuidade para um posicionamento mais crítico, determinando seus dias no cárcere da Ilha das Cobras, impotente diante do egoísmo, da injustiça e da corrupção, o que explica o título do romance. Triste fim de Policarpo Quaresma. Então, ele teve um triste fim, ele não conseguiu nada do que ele desejou para sua vida. Aqui tem um filme de Policarpo Quaresma, mas eu quero mostrar para vocês uma... Aqui tem um videozinho explicando. Bonitinho. Maria Lúcia, você vai mandar pra gente esses slides ou você já mandou? Eu esqueci de mandar na aula anterior, mas eu mando hoje. Não se sabia onde nascera, mas não fora decerto em São Paulo, nem no Rio Grande do Sul, nem no Pará. Errava quem quisesse encontrar nele algum regionalismo. Quaresma era, antes de tudo, brasileiro. Barreto, Triste Fim de Policarpo Quaresma, foi lançado em 1911 como folhetim semanal, sendo compilado em livro em 1915, com edição e publicação do próprio autor. Descendente de escravos, Lima Barreto adotou em sua obra um discurso de temática social, criticando os poderosos e a elite de sua época. Utilizava uma linguagem simples, acessível ao leitor popular. Incompreendido, o meio intelectual da época o condenou à marginalidade, o chamando de semi-analfabeto. Morreu aos 41 anos internado no sanatório em estado de abandono e miséria. Destino não menos trágico teve o protagonista de sua obra. A narrativa, conduzida em terceira pessoa, nos apresenta o Major Policarpo Quaresma, subsecretário no Arsenal de Guerra, durante os primeiros anos da República. Embora respeitado e querido por seus vizinhos e amigos, estes o viam com certa estranheza por sua enorme coleção de livros sobre o Brasil e seu patriotismo inflamado. Tal estranheza aumenta quando Policarpo decide aprender a tocar violão, instrumento visto como vulgar na época, mas que ele julgava como expressão máxima da brasilidade. Amante inconteste do Brasil, a inocência de Policarpo Quaresma pode ser comparada à de Dom Quixote. Ao sugerir que o tupi-guarani torne-se a língua oficial do país, Policarpo tem sua ideia recusada e é ridicularizado. Indignado, escreve um ofício para o ministro do Exército, mas sem que perceba, o faz em tupi. Como consequência, é considerado louco e internado por 6 meses em um sanatório. Ao sair, muda-se para o interior e compra um sítio, esperando que as terras brasileiras lhe provenham tudo de que precisa. Acaba frustrado, pois percebe a infertilidade daquelas terras. Seus poucos cultivos são atacados por uma invasão de formigas saúvas, e ao recusar favor a um tenente,
os políticos locais começam a atacá-lo com diversas tributações. Sua derrocada se dá quando estoura a revolta da Esquadra da Marinha. No Rio de Janeiro, Policarpo volta à capital para apoiar o presidente Floriano Peixoto. E findado o conflito, indigna-se com o tratamento dado aos prisioneiros derrotados. Quaresma se vê acusado de traição e é enviado para a Ilha das Cobras para aguardar seu triste fim, concluindo que a pátria tanto amada e defendida não existia. E sua luta por ideais e a transformação do Brasil foi em vão. Tadinho. Mas deu para entender um pouquinho de Policarpo Quaresma? A questão da assimilação, né, com Don Quixote, e a questão do sentimento ufanista, né? Porque tudo gira em prol da pátria, que ele buscava essa pátria, ele buscava esse sentimento nacionalista bem exagerado aí. Gente, vou falar um pouquinho então de Augusto dos Anjos. Nós vimos Euclides da Cunha com Os Sertões. Eu vou trazer uma questão de Os Sertões para a gente trabalhar a fundo. Monteiro Lobato e Lima Barreto. Vou pular a Graça Aranha e eu vou para Augusto dos Anjos por enquanto. Augusto dos Anjos é considerado o poeta dos vermes. Porque Augusto dos Anjos, ele continua com aquela estética parnasianista e simbolista, só que ele vai adentrá-las um cientificismo. Como assim o cientificismo? Tudo que faz relação com a putrefação da matéria, o corpo se destruindo, se desfazendo, é retratado nas obras de Augusto dos Anjos. Tá? Ele utiliza a estética parnasianista, ele utiliza a musicalidade do simbolismo, só que ele vai mudar completamente o foco. A questão da temática de Augusto dos Anjos vai ser diferente. Ele é considerado um poeta pré-modernista, de acordo, por causa da sua temática, como eu disse, os aspectos do pré-modernismo não são considerados período literário porque as características dos autores são diferentes. Só que Augusto dos Anjos, ele não é parnasianista porque ele vem trazer essa temática diferente. Ele fala da questão do verme, quando você morrer, o verme vai lá comer a sua carne, você não vai ser um nada. Então, tudo vai se desfazer. Ele usa muito a química para falar que o nosso corpo, a nossa matéria não existe, né? A questão do verme corroendo a sua carne, da sua carne não existir, ele vai girar em torno disso aí. Então, as suas palavras não são literárias. As suas palavras não têm um sentimentalismo, ela não tem uma literariedade. As suas palavras são consideradas vulgares, até mesmo antipoéticas. Tá? Então, Augusto dos Anjos, ele vem com uma estética bem diferente dos demais. Os outros vão se prender em uma questão da prosa, e Augusto dos Anjos vai se prender na questão da poesia, do simbolismo e do parnasianismo, mas com essa roupagem um pouco diferente, essa roupagem mais grosseira, um pouco mais pesada, assim, antipoética mesmo, em relação ao que nós já vimos anteriormente. Tá? Ele vai ser o único que vai ser relacionado à questão da poesia. Nós podemos até fazer uma linha do tempo aqui para nos situar em relação à poesia e à prosa desse momento. Então, no pré-modernismo, praticamente toda a poesia sobreviveu como linguagem ornamental, feita por e para uma elite dirigente. Presta atenção nisso aqui, que é o que vai mudar completamente na primeira geração modernista. A primeira geração vem batalhar por conta disso. A literatura, a poesia do parnasianismo era para quem tinha cultura, era um público delimitado. Eu vou bater nessa tecla porque na primeira geração modernista o foco central é mudar o público, é tirar essa elite, é tirar essa burguesia do poder literário, do poder cultural e inserir o povão, inserir a galera mesmo, atingir a todos os públicos. Então, o pré-modernismo, dentro da sua literatura, ele vai perdurar os aspectos parnasianos, aquela poesia para um grupo de pessoas. Aquela poesia feita é a arte pela arte, é só o visual, não interessa a sua essência.
tá? Apenas a poesia. Psicologia de um vencido. Isso aqui é um soneto. Eu acho que os espaços estão um pouco separados, estão um pouco juntos, mas eu gostaria de alguém para declamar, para a gente entender um pouquinho da poesia de Augusto dos Anjos. Vamos? Ana Clara, Bárbara, Giovana. Alguém pode fazer a gentileza de Posso, ler? eu tô com medo da minha internet mesmo, mas vou lá. Então vai. Eu posso? Eu vou tentar. Tá bom. Tá escutando normal? Estamos. Psicologia de um vencido. Vês, ninguém assistiu ao formidável enterro de última quimera. Somente a ingratidão, esta pantera, foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que nesta terra miserável mora entre feras, sente inevitável necessidade também ser fera. Toma o fósforo, acende teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Se alguém causa ainda pena a tua chaga, apedreja a mão vil que te afaga. Escarra nessa boca que te beija. Olha só. Vamos entender um pouquinho esse poema. Deixa eu abrir uma... Vês, ninguém assistiu ao formidável enterro da sua última quimera. Ninguém assistiu ao enterro, ao seu fim, do seu último esplendor, da última coisa que você fez. Somente a ingratidão. Então percebam que ele vê um lado negativo das coisas. Somente a ingratidão, esta pantera. Quem é a pantera? A ingratidão. Foi tua companheira inseparável. Então você viveu uma vida baseada na ingratidão das pessoas, porque ninguém assistiu ao seu enterro. Tá? Então essa pantera é a ingratidão. Acostuma-te à lama que te espera. Você vai morrer, você vai para debaixo da terra. É a lama que te espera. Já vai acostumando com ela. O homem que nesta terra miserável mora entre feras, sente inevitável necessidade de também ser fera. A fera, a pantera não é ingratidão? Então nós vamos fazer uma relação aí. O homem que nesta terra miserável mora entre feras, nós moramos entre feras, entre pessoas ingratas. O que é a fera? Um querendo pegar o outro. Então a vida é assim, de acordo com Augusto dos Anjos. O homem, então, tem que ser fera. Se ele não for fera, ele vai ser engolido pelos outros. Toma um cigarro. Toma um fósforo, acende teu cigarro. O beijo amigo é a véspera do escarro. Hoje a pessoa é seu amigo, amanhã ele te apedreja. A mesma mão que afaga te apedreja. A mesma mão que hoje te faz carinho, amanhã ela te acusa. Se alguém causa ainda pena da tua chaga, da tua doença, se ainda alguém tem pena do seu sofrimento, apedreja essa mão vil que te afaga. Você não precisa ter dó da pessoa, não precisa ter compaixão da pessoa tendo dó de você. Pode apedrejar a mão, a mesma mão que te afaga, se você não apedrejar, ela vai te apedrejar, porque nós vivemos no mundo de feras. Escarra nessa boca que te beija. Cospe na boca que te beija, cospe na boca que te afaga. Então, essa é a psicologia de um vencido. De acordo com Augusto dos Anjos, nós vivemos no mundo de feras e vai permanecer vivo aquele que é fera. Tá vendo que ele sempre vai por um lado assim, do lado ruim das coisas, um lado pesado das coisas, algo mesmo antipoético, nada de sentimentalismo, algo de cruel. Essa é a poética de Augusto dos Anjos. Ele segue a estética parnasiana, mas ele não tem a temática parnasiana, nitidamente nesse poema. Conseguiram perceber um pouquinho dessa relação de semelhança e diferenciação do parnasianismo dentro de Augusto dos Anjos? Querem que eu explique o poema novamente ou dá tudo certo?
Eu não entendi a questão do parnasianismo e a semelhança com ele. A semelhança do parnasianismo é a busca pela estética parnasiana, pela formalidade. Formidável, inseparável. Quimera, pantera. Esquema de rimas. Vês, ninguém assiste igual formida. Versos decassílabos. É a estética parnasiana que ele tem a semelhança. Tá? Do parnasianismo, ele busca a estética, a formalidade. E aí ele vem com uma diferenciação aí através do seu tema, através de algo que vai definhar a matéria, palavras antipoéticas, algo que vai ser mais escroto, assim, mais direto, né? Menos romantizado, menos sentimental. Ok? Mais alguma dúvida? Por enquanto, tranquilo? Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Gente, o que esse negócio está sentindo? Será que não passa? Ah, é a última também. Então, olha só. Dentro dos aspectos do pré-modernismo, eu queria passar esses aqui. Vou falar um pouquinho de Graça Aranha, mesmo que não tenha no livro. Mas Graça Aranha, ele vai... Aqui. Ele vai falar da relação da imigração. Então, nós temos 4 aspectos distintos aqui. Euclides da Cunha, com os Sertões à Guerra de Canudos. Lima Barreto, que vai tratar do preconceito, da discriminação geral. Nós temos Augusto dos Anjos na sua arte poética, que vai tratar do fim do corpo, do fim da matéria. E temos Graça Aranha da imigração. Tá? Graça Aranha, para mim, ele aparece um pouco, eu acho ele importante, porque ele vai participar da Semana de Arte Moderna. O que é isso, Semana de Arte Moderna? Nós estamos vivendo agora, nesse período aqui, um processo de mudança artística mundial. Vocês já devem ter estudado a questão das vanguardas europeias. As vanguardas europeias vão surgindo nesse período, e elas serão um ponto crucial de mudança literária e artística aqui no Brasil.